Efraim e Manassés. O que esses dois nomes têm a nos ensinar? Olá a todos, graça e paz. Estamos aqui em mais uma quinta-feira, hoje dia 17 de setembro, para mais um tempo de reflexão, para mais uma meditação acerca da Palavra de Deus. E hoje nós vamos olhar para uma parte da história do personagem José. José é um personagem tão conhecido, a sua história está relatada lá no Antigo Testamento, no livro de Gênesis, e nós vamos olhar então para o momento da história em que José tem dois filhos e dá esses nomes aos seus filhos, Efraim e Manassés. Naquela cultura, naquele período, os nomes eram muito importantes e eles eram dados de acordo com o seu significado. Então, se a pessoa queria expressar um momento que ela está vivendo, seja um momento bom, um momento difícil, normalmente ela expressava isso através do nome dos seus filhos. E nós vamos ler então o texto que está lá em Gênesis, capítulo 41, dos versículos 50 a 52. E diz o seguinte, a palavra de Deus. Antes que chegasse o ano da fome, nasceram dois filhos a José, os quais lhe deu Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. José deu ao primogênito o nome de Manassés, pois disse, Deus me fez esquecer de todo o meu sofrer e de toda a casa de meu pai. Ao segundo, ele deu o nome de Efraim, pois disse, Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Só para lembrarmos um pouquinho da história, José era filho de Jacó. Jacó, que depois também tem o seu nome mudado para Israel, que dá nome ao povo de Israel. Os seus filhos, seus 12 filhos homens, dão origem, então, às tribos de Israel. José era o filho preferido de Jacó, e os seus irmãos não se agradavam disso, tinham inveja dele. E nós vemos, como a Bíblia nos relata, que esses irmãos de José, em determinado momento, planejam contra a sua vida. Então, primeiro eles pensam em matar José, mas eles acabam mudando de ideia e vendem José para uma caravana de viajantes que estava passando ali por aquela região. José, então, chega até o Egito e é vendido como escravo lá no Egito. Ele passa a viver na casa de um homem chamado Potifar, um homem importante, e logo ali ele vai bem, ele prospera a sua vida, ele começa a administrar a casa, a propriedade, os recursos daquele homem. Mas depois de algum tempo ele volta a enfrentar uma situação muito difícil, porque a mulher de Potifar seduz José e ele, por sua fidelidade a Deus e também ao seu senhor ali, Potifar, ele não faz nada, ele não aceita aquelas propostas daquela mulher, mas ela, não satisfeita, acusa ele de tentar abusar dela, uma acusação injusta. Mas ele acaba sendo preso, então, por causa dessa acusação e passa mais um período bastante difícil ali na prisão. Na prisão ele interpreta alguns sonhos de alguns homens e mais na frente isso acaba tendo um resultado importante, porque Faraó, que era o líder, o imperador ali do Egito, tem um sonho que o perturba, ninguém era capaz de revelar e o copeiro de Faraó, que era aquele homem que havia estado com José na prisão e teve o seu sonho revelado, fala sobre José para Faraó. Faraó manda chamar José, José interpreta aquele sonho. E a interpretação era de que o Egito teria 7 anos de grande fartura, de grande prosperidade, mas depois teria 7 anos de uma grande seca e uma grande fome. Então ele orienta que deveria ser estocado alimento durante aquele período de 7 anos para suprir os outros 7 anos que viriam depois. O faraó se agrada muito disso e acaba colocando então José como um governante sobre toda aquela terra. José se torna, então, o segundo homem mais poderoso do Egito, depois apenas de Faraó. E nós vemos, então, que José passa por altos e baixos, mas agora ele chega a um lugar de grande importância, a um momento muito positivo da sua vida, muito próspero. E é nesse momento que, então, o texto diz que José tem esses dois filhos. Como lemos lá no versículo 50, o texto diz que antes que chegasse o tempo da fome, nasceram dois filhos a José. E é aí que nós encontramos, então, esses nomes que José dá aos seus filhos, nomes que têm tudo a ver com a sua história e com aquilo que Deus havia feito na vida de José. E eu gostaria, então, de fazer alguns destaques aqui sobre essa compreensão que José tinha sobre a ação de Deus na sua vida. Porque nós vemos Deus conduzindo a vida, a história de José. Para nós é mais fácil, porque nós estamos lendo essa história já completa, a gente já sabe como ela termina. Mas imagina para ele vivendo todos esses altos e baixos, sem saber o que viria adiante.
Mas nós podemos perceber esse cuidado, essa ação de Deus. E eu queria destacar aquilo que José percebeu sobre isso. O que José reconheceu após passar por todo esse tempo. E como ele enxergava aquilo que Deus fez por ele. E o primeiro destaque, então, que eu gostaria de fazer é que José reconhecia que Deus sempre permaneceu no controle de sua vida. Nós vemos que José dá aqui o nome a seus 2 filhos de acordo com a ação de Deus. O primeiro ele diz, Deus me fez esquecer do meu sofrer. E o segundo ele diz, Deus me fez prosperar na terra de minha aflição. Então, aqui José reconhece diretamente a ação de Deus. Ele sabe que ele nunca foi abandonado por Deus. José havia sido ensinado por seu pai a respeito de Deus. E ele tinha então essa consciência de que Deus estava com ele, apesar do que estava acontecendo, apesar da ação dos seus irmãos, Deus continuava cuidando da sua vida. Na verdade, o relato bíblico deixa isso muito claro em mais de um momento na história de José. Lá no momento em que José chega ao Egito e ele então passa a trabalhar na casa de Potifar, a Bíblia já deixa isso muito claro, no capítulo 39, versículo 2 de Gênesis, que diz: "Mas o Senhor estava com José, e ele tornou-se próspero, e passou a morar na casa do seu senhor." E no versículo 3 diz: "E o seu senhor viu que Deus estava com ele e fazia prosperar em sua mão tudo quanto ele empreendia." Então nós vemos aqui que era perceptível a presença e a ação de Deus na vida de José. Perceptível não apenas para José, mas até para as pessoas ao seu redor, inclusive para o seu senhor, para o seu patrão, que naquele momento era Potifar. Então nós podemos perceber isso. José tinha essa consciência de que Deus estava com ele, de que Deus estava no controle da sua vida, de que nada na sua vida fugia do controle de Deus. A segunda compreensão é que José sabia que o fato de Deus estar no controle da sua vida não o livrou de passar por problemas. Nós podemos perceber que o nome dos seus 2 filhos fazem menção a isso também. No versículo 51, que fala sobre Manassés, o primogênito de José, ele fala sobre o sofrer, né? Deus me fez esquecer de todo o meu sofrer. E no versículo 52, quando fala do seu segundo filho Efraim, diz que Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Então, José passou por sofrimento, José passou por aflição, mesmo seguindo a Deus. E isso nós precisamos entender. Caminhar com Deus, viver com Deus, não nos livra necessariamente do meu sofrimento. Mas, e aí nós vamos para uma terceira afirmação, a presença de Deus e a ação de Deus nas nossas vidas supera as aflições e supera as dificuldades e o sofrimento que a gente passa. Por isso, o significado de Manassés é: Deus me fez esquecer de todo o meu sofrer. E o de Efraim é: Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Houve sim um tempo de sofrimento na vida de José, mas a palavra final continuou sendo a palavra de Deus. Esse sofrimento não era maior do que a ação, do que o poder de Deus na sua vida. Houve também um lugar que se tornou a terra de aflição, porque ele estava distante da sua família, distante do seu pai a quem ele amava, né, numa terra estranha. Então essa era a terra que se tornou a terra da sua aflição, mas isso é superado também pela ação de Deus. Isso me faz lembrar do Salmo 23, que é talvez o salmo mais conhecido, que fala que Deus é o nosso pastor, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas lá no versículo 4 diz: ainda que eu ande ou ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Então Deus não necessariamente nos livra de passar pelo sofrimento, mas Ele passa conosco, né? Ele se faz presente conosco neste momento. E Deus é capaz de reverter qualquer mal em bem na nossa vida. Qualquer situação difícil que a gente venha enfrentar, Deus é capaz de modificar isso. Talvez no momento em que a gente vive a dificuldade seja difícil de perceber isso, seja difícil até de aceitar isso, mas nós poderemos, assim como José, no futuro olhar para trás e ver toda essa ação de Deus. Mas eu gostaria ainda de fazer um destaque mais importante do que esses outros, porque o que a gente falou até agora são verdades muito preciosas, são verdades muito importantes, muito boas, né, da gente saber, são boas notícias, são coisas que nos animam, são coisas que nos confortam, são coisas que nos fortalecem para continuarmos caminhando, e são algumas verdades que a gente tem destacado, né, em várias das nossas reflexões, em vários dos nossos estudos nesses últimos meses. Mas o que eu queria destacar é a atitude de José diante disso tudo. E eu gostaria que nós entendêssemos isso nesse tempo.
que a nossa atitude diante das situações que a vida nos apresentam é o que faz a diferença. Porque Deus, Ele continua sendo o mesmo. Nós podemos ficar tranquilos que Deus sempre vai cumprir o seu papel. Deus sempre vai fazer aquilo que cabe a Ele. Deus não vai falhar. Muitas vezes nós podemos ser tentados, e vemos muitas pessoas por aí cobrando as coisas de Deus, ou talvez querendo ensinar Deus sobre alguma coisa como se Deus não soubesse o que Ele precisa fazer. Mas Deus sabe e Ele fará sempre a parte dele. Agora a questão é, e nós? E como nós agimos? E por que eu estou falando isso? Porque José é um exemplo muito grande de piedade e de integridade diante de Deus. É um dos personagens bíblicos que mais nos chamam a atenção nesse sentido. Isso porque, como nós falamos, José passa por vários altos e baixos muito fortes na sua vida. Mas nós percebemos uma linearidade, uma continuidade na sua postura diante de Deus, independente das circunstâncias. Ele é fiel a Deus quando tudo vai bem e ele continua fiel a Deus quando as coisas estão difíceis e quando o sofrimento está sobre a sua vida. Ele foi levado para o Egito e agora ele estava distante da sua família. Ele podia tomar a decisão de ir num sentido totalmente oposto. Ele podia abandonar a Deus, ele podia se revoltar contra Deus, ele podia aceitar talvez os convites da esposa, de Potifar, já que ele estava numa situação difícil mesmo, ele era um escravo, por mais que ele já estava prosperando, mas estava longe da sua família, foi rejeitado pelos seus irmãos, traído e vendido pelos seus irmãos. Mas José não faz isso. José continua fiel. Ele poderia ter optado, então, por outros caminhos, por outra direção para seguir. E provavelmente, então, ele não viveria tudo isso na sua vida. É claro que nós vemos aqui a ação de Deus, a soberania de Deus sobre a vida de José, mas vemos que ele se submete também à ação de Deus, ele decide caminhar ao lado de Deus e se manter fiel. E esse momento que ele então dá um nome a seus filhos é um momento muito marcante, muito significativo, porque é um testemunho disso tudo. Ele poderia dar um nome para o seu filho que significasse assim: olha, eu triunfei na terra da minha aflição. Mas ele está reconhecendo, Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Ele poderia dar um nome ao seu filho que dissesse: eu superei as minhas dores do passado e aquilo que fizeram contra mim. Mas ele diz: não, Deus me fez esquecer de todo o meu sofrer. De todo o meu sofrer que foi causado pela casa de meu pai e pelos meus irmãos. Ele reconhece que nessa caminhada toda foi Deus que o sustentou. E eu fico imaginando como José deve ter se sentido feliz por ter optado se manter fiel a Deus, podendo assim constatar que os planos de Deus eram maiores do que os dele, de que ele nem imaginava aonde ele chegaria. E aí, mais à frente, nós vemos José sendo uma grande bênção para a sua família, para aqueles seus irmãos que haviam feito mal para ele, mas ele responde de uma forma contrária, com todo o bem. Nós já inclusive fizemos uma pregação algumas semanas atrás sobre o texto, em que há esse reencontro de José com seus irmãos e um momento mais específico em que ele se revela a eles. E José então traz a sua família, que estava vivendo em uma terra, que estava com grande fome, para viverem no Egito e para serem cuidados por ele, que agora era um grande governante. Esse é mais um testemunho muito forte, muito grande, da ação de Deus na vida de José. De que José se submetia a Deus, à sua vontade e aos planos que Deus tinha para a vida dele. Então, o convite que a palavra de Deus faz para nós neste momento é que nós possamos, assim como José, buscarmos ser fiéis a Deus, entendendo que nós estamos vivendo a nossa história e não sabemos do amanhã, não sabemos do futuro, não sabemos muitas vezes quais são os planos de Deus para a nossa vida, mas que cabe a nós permanecermos fiéis, independente se estamos num momento de grande fartura, de grande prosperidade, de grande bênção, ou se estamos num momento de sofrimento. Deus está cuidando de nós. Ele está conosco, conduzindo a nossa história. E Ele tem poder para conduzir a nossa história para onde quiser, para nos livrar de todo esse sofrimento e para nos levar a um lugar de grande bênção, de grande prosperidade. E nós cremos que Deus está nos levando em direção a esse lugar, que é o céu, que é a eternidade ao lado dele. Mesmo que nessa vida nós não venhamos a nos livrar de todo tipo de sofrimento e a superar e a vencer todas as batalhas e dificuldades dessa vida. Um dia nós estaremos com ele e lá sim nós viveremos a plenitude do que ele tem para nós.
gostaria de orar com você neste momento. Pai, nós te agradecemos pelo teu amor, nós te agradecemos pelo teu poder, porque o Senhor é poderoso para conduzir as nossas vidas, independente das circunstâncias, independente do que a gente venha passar, do que alguém faça contra nós, o Senhor está acima disso tudo. Ó Deus, mas nós queremos, assim como José, permanecermos fiéis ao Senhor. Como eu falei aqui, Deus, nós sabemos que o Senhor não vai falhar, que o Senhor vai fazer a sua parte e vai cumprir os seus planos. Mas nós, ó Deus, é que precisamos olhar para as nossas vidas e ver se nós não estamos permitindo, ó Deus, que as propostas e as seduções deste mundo nos desviem dos teus caminhos. Ó Deus, nos ajuda a nos mantermos então com os olhos no Senhor, para que a gente possa dizer, ó Deus, assim como José, o Senhor é aquele que me sustenta. E o Senhor, ó Deus, é quem me fez passar por situações de sofrimento, por lugares de sofrimento, mas sem me desamparar, ó Deus. E me fez vencer tudo isso. Ó Deus, que possamos vivenciar isso nas nossas vidas, nas nossas casas, nas nossas famílias, como igreja também. Nos abençoa, Deus, nos fortalece para que isso seja uma realidade na vida do teu povo. Tudo isso, ó Deus, nós te pedimos e agradecemos. No nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe ricamente a você, a sua família, que nós possamos nos lembrar dessas histórias inspiradoras nos momentos em que a coisa está difícil. Que a gente se lembre do amor, do poder, da fidelidade do nosso Deus e que Ele continua no controle e que nós devemos continuar submissos e fiéis a Ele. Que Deus abençoe a você, a sua família, um grande abraço e até o próximo vídeo.